Hoje nós vamos falar do capítulo 16, item número 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, desigualdade das riquezas. Esse é um tema caliente para os espíritas, porque tem posições de todos os lados. Tem aqueles que defendem que tem que ter a riqueza na mão de uma pessoa, que a pessoa vai dar emprego para outra e a pessoa vai poder trabalhar. Tem aquele que entende que isso é uma aprovação para aquele que tem o dinheiro, por outro lado é uma aprovação para aquele que está na miséria. Vamos ver o que algumas fontes da doutrina nos dizem. Quero buscar aqui o Evangelho em Atos dos Apóstolos, estou falando do Evangelho. Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Está no capítulo 2, versículo 44 e 45. Há 2000 anos atrás. Está lá. Os que acreditavam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Mais além, no capítulo 4, versículo 34 e 37, está lá: entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi, tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Começamos bem o nosso evangelho de hoje, que a função do Espiritismo é resgatar o cristianismo primitivo na sua essência, na sua razão de ser, em que nós amemos-nos uns aos outros, fazendo para o outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Quero fazer aqui essa pequena provocação, lembrando o Ato dos Apóstolos, de 2000 anos atrás. Não estou falando na antiga República da União Soviética, não estou falando de Cuba, não estou falando da China, não estou falando nada dessas tentativas fracassadas de um socialismo utópico. Estou falando da comunidade primitiva de cristãos que vendiam suas propriedades e moravam juntos e distribuíam aos pobres. Aí eu perguntaria, quem mais fez isso há uns 1000 anos atrás? Uma pequena cidade da Itália chamada Assis, um jovem bem nascido de família rica e abastada, abriu mão da riqueza e foi reconstruir a igreja do Senhor, a igreja de Jesus. Reconstrói a minha igreja, Francisco, reconstrói a minha igreja. Dito isso, quero aqui agora lançar os olhos ao capítulo 16, o item número 8, que está lá. Quero aqui até pegar aqui a desigualdade das riquezas. E diz que se a gente pegasse toda a riqueza do mundo e dividisse certinho, não ia adiantar nada. E não ia, porque a riqueza é algo relativo. Só existe riqueza em relação à pobreza. Quero aqui buscar outro livro interessante chamado Livro dos Espíritos. O que é que o Livro dos Espíritos, na pergunta número 806? Temos que ler o Livro dos Espíritos. Número 806. A pergunta que Kardec faz aos espíritos e a equipe do Espírito da Verdade. Ligação direta com Jesus. Segundo alguns, o Espírito da Verdade representa o próprio Cristo. Segundo outros, poderia ser João Batista. Enfim, o time é o time da casa, é o time de espíritos do nosso governador Jesus. A pergunta é a seguinte: é da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? O que é que os espíritos respondem?
Não. Isso é obra do homem e não de Deus. Pergunta 811. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Resposta: não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. A desigualdade social, ela é uma construção humana, filha do egoísmo, do orgulho, do preconceito. A riqueza, como nós a conhecemos, ela cumpre um papel importante na nossa sociedade. Riqueza é uma coisa, rico é outra coisa. Entenda o que eu estou dizendo. Riqueza é uma porção de recursos humanos, monetários, de bens, de máquinas, que você coloca para fazer o progresso em determinada área da atuação da humanidade. Então, se eu quero, por exemplo, melhorar o desenvolvimento de uma cidade, eu vou ali alocar recursos, dinheiro, profissionais, pessoas, maquinário, e criar ali uma cooperativa, uma incubadora de cooperativas, uma agricultura familiar, pequenos artesanato, ou um polo farmacêutico, um polo cosmético, como por exemplo é Diadema aí na grande ABC Paulista. Então a riqueza tem um papel fundamental de ser, por exemplo, um pulmão cheio de ar, cheio de energia, que em determinado momento, em determinado local, insufla ali os recursos necessários para dar um crescimento em determinado ramo da nossa sociedade. O rico pode fazer isso, mas há muitos ricos, por isso que Jesus disse que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nas portas dos céus. Por isso que Jesus fala, mas há muitos ricos que pegam seu capital, em vez de investir no desenvolvimento, na abertura de empregos, na criação de emprego de qualidade, na geração da riqueza, vão para o capital especulativo, os juros. E isso é espiritismo. E os espíritas têm que entender qual é o papel da riqueza. O papel da riqueza não é tornar uma pessoa rica, o papel da riqueza é tornar um povo com menos desigualdades sociais. Obra das nossas relações. Lá atrás, lá muito atrás, numa das mais importantes encruzilhadas da nossa história, em que nós desenvolvemos a agricultura e desenvolvemos o pastoreio, o ser humano fixa a sua moradia na terra, e a partir da criação de animais e do desenvolvimento da agricultura, há um aumento na geração da produção de alimentos, se come melhor, se pensa melhor, se tem mais tempo livre para sonhar, para arquitetar, para planejar. Mas isso não se deu de forma homogênea em toda a porção humana na face da Terra. Pequenos núcleos foram conseguindo isso. E outros núcleos ficavam ainda como nômades, catando os alimentos, caçando. O que eu quero dizer? O desenvolvimento da humanidade na Terra, ela é desse jeito, porque nós somos ainda muito presos ao animalismo, ao nosso primarismo animal, ao egoísmo, à vaidade, e eu quero as coisas só para mim. Jesus, quando inaugura a maturidade espiritual do povo hebreu, aliás, da humanidade, né, Jesus ele vem trazer a necessidade de compartilhar. E eu fui buscar lá em Atos dos Apóstolos, que nós podemos visitar isso aonde? No livro Paulo e Estevão. No livro Paulo e Estevão. Então, os primeiros cristãos, e aí no caso desse cristão, o Barnabé, filho do encorajamento, ele tinha uma chacrinha. Ele vendeu.
Ele vendeu e deu dinheiro, porque tinha gente passando fome. Aliás, naquela época, uma grande fome assolou pelo Império Romano, inclusive na terra da Judéia. Tá também Paulo e Estevão, Paulo de Tarso fazendo o quê? Fazendo campanha de donativos para mandar lá para a Judéia. Tem que ler o Livro dos Espíritos, tem que ler Paulo e Estevão também. Então, diante da necessidade, diante da miséria, a riqueza tem que ser um instrumento de caridade para saciar a fome. Francisco de Assis, o poverelo de Assis, o pobrezinho de Assis, fez isso com coragem, taxado de louco. Jesus taxado de revolucionário. Porque Jesus não foi crucificado porque ele curava as pessoas. Jesus foi crucificado não é porque ele andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes. Jesus foi crucificado porque ele era um perigo para o poder que dominava as relações sociais na antiga Judéia. E Jesus ainda é um perigo para a maioria dos governantes deste planeta. As ideias de Jesus, de compaixão, de caridade. Se seguíssemos as ideias de Jesus, não tinha a invasão da Ucrânia pela Rússia. Também não haveria expansão da OTAN rumo à Rússia e ali um ameaçando o outro num litígio velado. Então o Evangelho tem que campear e muito nesse planeta. Nós precisamos do Evangelho. Vejam só então a audácia, o encorajamento desses antigos cristãos primitivos. Gente, uma coisa é você vender um terreninho que você tem na praia, quem tem essa graça, né? Um terreninho na praia, uma casa, vender e dar aos pobres, né? E há 2000 anos? Que a fome era muito maior, a doença era muito maior, tudo era difícil. O que eu quero dizer aqui é que a riqueza tem o seu papel social fundamental. Que se você não tiver riqueza nenhuma na mão de ninguém, você não tem capital de giro, você não tem capital de investimento, você não tem com que financiar o conhecimento. Como é que você financia o conhecimento? Tendo universidades públicas de qualidade, ensino público de qualidade, pagando-se mais aos professores, aos mestres, desenvolvendo o saber. E essa nossa doutrina maravilhosa, o que é que tem a ver com tudo isso daí? Uma doutrina que tem 3 campos do conhecimento: o posicionamento filosófico da nossa doutrina, científico, porque é uma ciência de experimentação, e o fundamento da religiosidade. Como diriam alguns, o espiritismo é uma filosofia de base científica com efeitos religiosos. Eu adoro isso. Escutei a Heloísa Pires dizendo isso, falei, nossa, é isso. Se é religião, se não é, esse é outro debate, inócuo. O que nós precisamos é termos em mente qual é o nosso papel. Hoje, várias instituições religiosas têm os seus departamentos de assistência social, distribuem cestas básicas, e é esse o caminho. As instituições têm que fazer a caridade segundo uma instituição, CNPJ. Agora, caridade para as pessoas físicas, caridade para quem tem CPF, não é dar somente a esmola, não é dar somente a cesta básica. É incorporar o cristianismo e respirar solidariedade, fraternidade, fazer o bem para aquele que está caído sem a humilhação, sem ficar postando foto nas redes sociais, sem buscar os holofotes. É fazer... Qual é a mãe? Qual é a mãe que ajuda um filho que está passando fome? Tira foto e posta nas redes sociais. A mãe não quer humilhar o filho. Então, praticar a caridade é dar a dignidade para aquele que está caído.
Lembra de Francisco de Assis? Que tinha lá entre os seus pares, entre os seus companheiros, um que não conseguiu continuar na vida celibatária. O que Francisco fez? Falou, filho, não é, se não é para você, não é. Não tem problema nenhum você largar o hábito e ter uma vida normal, vamos dizer assim. Então, Francisco de Assis não condenava ninguém, ele acolhia. Quem é a pessoa que mais lembra Francisco de Assis em nossos meios? Nós temos grandes exemplos, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e Chico Xavier. Chico Xavier abraçava todos, abraça todos. Se você beijava a mão dele, ele lá beijava a sua mão. Então o que eu quero dizer é que a desigualdade das riquezas, ela é inerente do marco econômico mundial em que estamos inseridos, do capitalismo, da livre iniciativa, mas nada disso justifica a miséria, a fome, a exploração do homem pelo homem. Nada disso justifica. Você ter tanta gente passando fome, comendo menos, dando menos de comer aos seus filhos, as crianças tendo um desenvolvimento aquém do que poderia ter, e pouca gente com tanto. Então a riqueza é necessária para o nosso desenvolvimento, e o rico é uma das provas mais difíceis que existe, é você ser rico, ter muito dinheiro. Eu não sei o que é isso, porque eu não sei, porque não sou rico. Mas é uma prova difícil e que nós precisamos vibrar positivamente em benefício de todas as pessoas que detêm as riquezas desse mundo. Porque a riqueza dá poder. E o poder interfere na nossa vivência. Quero falar aqui rapidamente uma pequena história para ilustrar essa nossa reunião de hoje. Tinha um poeta. Eu sei bem como que é ser um poeta, porque eu faço lá os meus versos. Tinha um poeta que ele se contentava com pouco, que ele não queria ser rico, não, e estava lá fazendo as suas poesias. E tinha um oleiro, um homem que fazia vasos. Um belo dia, na oficina do oleiro, houve-se um vaso quebrado. O oleiro vai até o balcão e vê o poeta quebrando um dos vasos. Levados os dois à justiça, o juiz perguntou ao poeta: por que você quebrou o vaso do oleiro? Ah, porque ele fica arrancando minhas poesias do mural, ele fica falando mal, ele fica me comparando à cigarra na parábola da formiga da cigarra. E eu fui lá e quebrei. Bom, o juiz condenou os dois a ressarcirem os prejuízos uns dos outros. Como o juiz tinha dificuldade de quantificar quanto valia um poema, ele falou: então nós vamos fazer o seguinte, o senhor vai fazer um novo vaso e o senhor poeta vai escrever um poema nesse vaso. Os senhores têm 15 dias para fazer isso. O vaso vai ser leiloado e o dinheiro vai ser dividido entre as instituições de caridade. Aí foram lá, 15 dias morando os dois juntos na mesma casa. E o poeta vendo o trabalho que dá para fazer um vaso e o oleiro vendo o poeta o trabalho que dá de pensar, de se concentrar, desenvolver uma métrica, desenvolver, enfim, aquela redação. Ao final do prazo, fizeram um lindo vaso com um lindo poema e foi um sucesso. A partir daquele dia, fizeram uma sociedade. Os vasos saíram todos com poemas, com florais, enfim, belos vasos. Falando da necessidade do bem-estar. E falando em bem-estar, quero aqui também trazer a pergunta 812 do Livro dos Espíritos. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Resposta dos Espíritos: não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar. E se se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. O trabalho tem que dar sensação de realização. E lembrando no nosso lar, aquela senhora que queria ter benefícios, mas aí
Clarencio diz o seguinte: quantos bônus horas a senhora tem? Ela falou: 304 bônus horas. E ele fala: é de lamentar, pois aqui a senhora se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Está lá no Nosso Lar, está no Livro dos Espíritos, está em Atos dos Apóstolos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, enfim. O papel social da riqueza, o papel do trabalho, a cada um segundo suas obras. Eu só me resta agradecer a oportunidade de falar, nesses poucos minutos, sobre um tema tão apaixonante, que é esse, a desigualdade das riquezas, ou eu diria, muito mais importante, a desigualdade nas misérias. A miséria é uma construção humana. Amemo-nos uns aos outros e ela vai acabar. Muito obrigado.